Bom, boa noite, pessoal. Nosso projeto é o Stock Master, que é um sistema de controle de vendas. Bom, sobre nossa equipe, equipe formada por mim, Samuel Alves, o Renato Paiva, Alisson Gabriel e Luiz Felipe. Bom, sobre o nosso trabalho. Bom, nosso trabalho é basicamente solucionar um problema que era questão de estoque. Então, registro de estoque, mercadoria, tudo isso que não era registrado corretamente. Então, nós decidimos fazer esse estoque mágico, justamente digitalizar tudo isso e deixar tudo mais certo, né, sem ruídos, nem nada do tipo, sem nenhum erro. Então, sobre nossa equipe, dividimos em 3 sprints, né, Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento. Cada sprint, cada um fazia uma função. Na primeira sprint, eu fui o Product Owner, o Renato, Scrum Master, o Alisson e o Luiz Felipe foram os desenvolvedores. Na sprint 2, o Alisson Gabriel foi o Product Owner, eu fui o Scrum Master e o Renato e o Luiz Felipe os desenvolvedores. Na sprint 3, o Luiz Felipe Product Owner, o Alisson Scrum Master, eu e o Renato fomos os desenvolvedores. Então, é o tema do sistema, o que ele resolve? O nosso sistema, ele é um controle de estoque e vendas, né, que permite, soluciona, né, os problemas recorrentes de pequenos negócios, né, mercados, as coisas que utilizavam processo manual, né, tudo feito no papel, e havia alguns problemas, né, em relação à quantidade de itens, existe de estoque, né, não era feito corretamente, demora de atendimento por falta, né, de tempo ou disponibilidade dos produtos, falha no controle de vendas com transações não registradas ou registradas incorretamente, por exemplo, né, dificuldade de tomada de decisão sobre reposição de produtos e várias outras coisas, risco de furo de estoque de algumas regras de negócio que foram aplicadas depois, né. Tô ocupado. Visão geral do produto, nosso sistema, né, ele é só back-end, então não foi feito o front-end, né, não foi feito uma interface. É somente, né, uma API REST, né, e testável pelo Postman, né, ou pela interface interativa da Suagem OpenAI, né, essa API que utilizamos. O sistema permite fazer o cadastro de produtos, registro de entrada e saída de mercadorias, processamento de vendas com atualização automática do saldo com estoque e a geração de relatórios gerenciais, né. Bom, sobre os atores e os perfis de usuário. Então, o perfil, temos o administrador, cuja responsabilidade, né, faz o registro de produtos e gerar relatórios gerenciáveis, se relaciona com a história de usuário 1 e 5. O estoquista, que faz o registro de entradas e saídas de mercadorias, relacionado à história de usuário 2 e 3. O vendedor, que realiza vendas e consulta a disponibilidade dos produtos, né, na história de usuário 4. Bom, os perfis, eles são conceituais, né, já que não foi nada definido né, nem tem nada no banco de dados. Algumas funcionalidades, então, gestão de produtos, fazer o cadastro, consulta, atualização, excluir produtos. Cada produto possui os atributos, né, os atributos de cada entidade, nome, descrição, preço unitário, quantidade em estoque e estoque mínimo para alertas de reposição. Movimentação de estoque. Registro de entidades, recebimento de mercadoria, saídas, né, retirada de estoque com rastreabilidade por data e hora de validação de saldo suficiente. Vendas e relatórios. Processamento de vendas com múltiplos itens, atualização automática e atômica, ou seja, não permite divisão, do estoque e geração de relatórios gerenciais, né? Com estoque crítico, histórico de movimentações, resumo de vendas e vários outros relatórios. As histórias de usuário foram 5 histórias de usuários. A primeira, como administrador, quero fazer o cadastro de novos produtos e manter o controle do inventário. História 2, como estoquista, quero registrar entrada de mercadorias para atualizar o saldo disponível. História 3, como estoquista, quero registrar a saída de produtos para evitar furos no estoque. História 4, como vendedor, desejo realizar vendas para registrar transações com atualização automática do estoque.
História de usuário 5, né, como administrador, quero fazer relatórios gerenciais para apoiar a tomada de decisões sobre reposição e controle de produtos, né, todos os relatórios gerenciais. Os critérios de aceitação sobre cada história, né. História de usuário 1, né, como cadastrar novos produtos, não é possível, né, só é possível que é um produto com seus devidos atributos. O sistema não pode permitir valores negativos ou quantidade negativa. Deve ser possível listar todos os produtos, fazer busca por ID, auto-excluir produto inexistente. A API deve retornar os status codes HTTP adequadamente. 201, quando criado, 404, enfim. Registrar a entrada de mercadorias. Deve ser possível registrar uma entrada informando o ID do produto e a quantidade recebida. Após o registro, o saldo do produto deve ser incrementado automaticamente. A quantidade de entrada deve ser maior que zero, ou seja, não pode ser negativo. Registro de entrada de produtos. Deve ser possível registrar uma saída informando o ID do produto e a quantidade retirada. O sistema deve rejeitar saídas que resultem em saldo negativo, né? O requisito 1. Após o registro, o saldo deve ser, após o saldo do produto, deve ser decrementado automaticamente. A movimentação deve ter registro de hora, data, hora automaticamente. Realizar vendas. Deve ser possível realizar uma venda com um ou mais itens, né? Com a quantidade ou mais. É mais produto, mais quantidade, enfim. O sistema deve verificar a disponibilidade do estoque para todos os itens antes de confirmar. A venda deve ser atômica, ou todos os itens separados ou nenhum. O valor total da venda deve ser calculado automaticamente com base nos produtos unitários. O estoque de cada produto vendido deve ser decrementado automaticamente, né? Após a venda de cada produto. Gerar estoques gerenciais. O sistema deve listar produtos com quantidade abaixo do estoque mínimo. Quase crítico, né? No caso, relatório gerencial, para ser feito um insight ou algo do tipo, não uma tomada de decisão. Deve ser possível consultar o histórico de movimentações por produto e por período. O sistema deve fazer um resumo em vendas com total de transações e valor acumulado. Os relatórios finais devem ser acessados via endpoint hash. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu fiquei responsável por apresentar a arquitetura e as decisões técnicas adotadas no desenvolvimento do Stock Master. Como a gente escolheu trabalhar com arquitetura em camadas, combinado com o uso do framework Spring Boot. Aí, como podemos observar aqui no IntelliJ, o fluxo de dados é bem definido. O pacote de entidades, tá aqui, isola, contém as nossas entidades puras de negócio, mapeadas para o banco de dados. O pacote de repositório isola completamente o acesso aos dados através das interfaces do Spring Data GPA. E o pacote Service funciona como a nossa camada de aplicação, onde centralizamos todas as regras de negócio e validações. E também tem o pacote do controller, que expõe os nossos endpoints REST, controlando estritamente a entrada e a saída de requisições HTTP. Aí agora eu vou mostrar o código aqui. Para entender os critérios de qualidade técnica exigidos aqui no trabalho, nosso código foi desenhado aplicando rigorosamente os princípios SOLID. Aí o primeiro princípio SOLID foi o SRP, que é a responsabilidade única. Aí, como exemplo prático, temos aqui o produto Request DTO, que ele foca estritamente no protocolo HTTP e recebe um JSON através do DTO. Aí garante a validação com a anotação valid, que está aqui. Aí, sendo assim, não há nenhuma regra de negócio, eu consulta direto ao banco de dados aqui. Aí, o segundo princípio sólido que a gente consegue fazer, que tem no nosso projeto é o DIP, que é a inversão de dependência, que aí, no caso, é aqui no Venda Service. Aqui no construtor de Venda Service, nós dependemos puramente de abstrações, declarando interfaces como Venda Repository, aqui em cima, e Produto Repository, tá?
Aqui, produto repositório. Aí, quem se encarrega de injetar as implementações corretas em tempo de execução é o Spring Boot, o que torna nossas regras de negócio testáveis e independentes de tecnologia. E o terceiro princípio sólido que a gente contempla é o OCP, que ele ocorre bem aqui no verificar estoque crítico, que aplicamos o OCP na regra de desconto de vendas através do padrão do projeto Strategy. Aí, nosso service está fechado para modificação, mas completamente aberto para extensão. Não possui nenhuma cadeia confusa de if else ou switch para saber o tipo de desconto. Aí, aqui também, nessa linha aqui, aplicamos o padrão Observer através do Application Event Publish. Quando o estoque atinge o nível crítico, o serviço não dispara um e-mail ou alerta diretamente. Ele simplesmente publica um estoque crítico Event. Aí aqui tem o nosso modelo de entidade e relacionamento. A entidade produto armazena as propriedades do inventário, como preço. A entidade de movimentação foi projetada para garantir uma regra de negócio explícita de auditoria. Qualquer entrada manual no estoque ou saída decorrente de uma venda gera um registro imutável e cronológico na tabela. E a transação comercial é dividida entre venda, a entidade venda e a entidade item venda. A tabela item venda resolve o relacionamento de muitos para muitos entre venda e produto. E uma grande decisão do projeto aqui foi salvar o preço unitário praticado diretamente na tabela item venda, no momento exato em que a venda é fechada. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Dando continuidade aqui às decisões de projeto, nós estruturamos a arquitetura em camadas, né? Então, a gente se preocupou em utilizar alguns padrões de projetos, né? E o objetivo é realmente garantir que o Stock Master seja um sistema extensível e de fácil manutenção, né? E com baixo custo de acoplamento. O primeiro padrão que a gente implementou foi o Strategy, tá? Aqui dentro de Service. Tem o Strategy, a gente criou a interface Desconto Strategy, né? E a gente escolheu ele para resolver a lógica de cálculo de descontos, né, no momento da venda. Ao invés de encher o venda service ali com blocos de if else, que iam crescer de forma indefinida e a cada nova regra de negócio ia ficar um pouco complicado. Então a gente isolou esse comportamento, né? A gente criou aqui, tá aqui a Desconto Strategy, tem o método calcular, né? A gente criou aqui duas implementações, uma para venda no atacado e outra para venda no varejo. Então, essa aqui é a desconto por quantidade de strategy, que se o cliente comprar 10 ou mais unidades, ele vai ter um desconto de 10%. Né? E aqui a sem desconto, que é a venda de varejo, ela não tem desconto nenhum, né? E só vai mostrar com transparência o valor real dos itens, né? Dessa forma, a gente respeita o princípio aberto e fechado, né, do Solid, né, que se posteriormente a gente precisar de um desconto Black Friday, por exemplo, basta criar uma nova classe sem mexer na lógica do que já está funcionando, certo? Outro padrão comportamental que a gente utilizou foi o Observer. A gente está aqui no evento, tem o estoque crítico e o estoque crítico listener, né? A gente criou esses eventos utilizando o sistema de eventos nativo do Spring, né? E o que isso resolveu? Quando a movimentação de saída ou uma venda ela é processada, o serviço de estoque ele não precisa acumular a responsabilidade de checar e disparar alertas. O sistema simplesmente ele vai publicar um evento de domínio, certo? E o listener, de forma totalmente assíncrona e desacoplada, ele reage a esse evento e avalia se o produto atingiu o nível crítico para gerar o relatório, né? Então, isso mantém as responsabilidades perfeitamente separadas, né? Tem aqui o evento crítico listener e o estoque crítico. Para fechar, a gente utilizou também o padrão de persistência repositório, tá aqui, né? A gente usou o repositório através do Spring Data JPA, né? Ele isola o acesso aos dados. Então, ele isolou completamente o acesso aos dados e permite que a nossa regra de negócio lide com as abstrações e não com as queries lá do SQL puras, né? Ele faz essa separação.
A gente tem aqui, criou 3 interfaces, a venda, repositório, o produto repositório e a movimentação repositório, certo? E por fim, a gente, a gente usou também o DTO, né, que foram os DTOs, que são os objetos de transferência de dados. Eles separam os dados recebidos da API das entidades internas, né, de domínio. A gente tem aqui o item venda, request DTO, o item venda response DTO, movimentação, request DTO, movimentação response, produto estoque crítico, tem o produto request, o produto response, resumo de vendas, o resumo request e o venda resumo. Então, elas garantem que os dados sejam blindados antes de chegarem às entidades do banco, né, para evitar a exposição desnecessária de atributos internos da nossa infraestrutura, do nosso sistema. Então, com esses padrões, a gente garante a integridade conceitual do sistema, certo? E para vocês verem como é que é o sistema rodando na prática, o Renato vai realizar uma demonstração para vocês. Até mais. Bem, agora com o sistema já rodando, o Stock Master, eu vou demonstrar algumas requisições com o Postman. Por exemplo, no produto, a gente pode cadastrar um novo produto. Cada produto possui um nome. Por exemplo, esse aqui eu vou dar o nome de um arroz de 5 quilos. Uma descrição. Por exemplo, arroz branco tipo 1. Todo produto deve ter um preço. Por exemplo, R$ 25,90. E deve ter um estoque mínimo para casos de estoque crítico, caso você queira dar uma olhada nisso, na parte da User Story 5, para verificar estoque crítico, se tem que repor mais, esse tipo de coisa. Por exemplo, estoque mínimo de 10. E se eu enviar um post, esqueci a quantidade, peraí. Quantidade 100. Pronto, aqui já está no sistema um arroz de 5 quilos do tipo branco, tipo 1. E se eu quiser cadastrar outro, por exemplo, ele tem D1, se eu quiser cadastrar, por exemplo, feijão de 1 quilo, de R$ 8, estoque mínimo de 5. Ele vai estar cadastrado agora com outro ID, no caso 2. Vai se incrementando e você não precisa tomar conta disso na hora que você for fazer um post, um get, porque ele vai fazer isso por você. Se eu quiser fazer um get para listar todos os produtos, ele faz um get que mostra os 2 produtos que a gente registrou, no caso foi o arroz e o feijão. Se eu quiser pegar por ID, a gente só adiciona no final o ID do produto, e ele vai pegar aqui e mostrar só o produto daquele ID, se a gente quiser listar um produto específico. Aqui na parte do banco de dados que a gente fez com H2, que fica tudo registrado na memória, no caso, se a gente se conectar, a gente já vai ver a presença dessas tabelas no banco de dados, do item venda, movimentação, produto e venda, ou seja, possui aquela presença de banco de dados, mesmo que não dure para sempre essa persistência, já que a gente decidiu não implementar o PostgRE e sim o H2 para realizar esses testes. E aqui a gente já está demonstrando a primeira história de usuário. Se eu quiser fazer um get, um put, no caso, para editar algum produto, a gente possui aqui o ID do produto para especificar qual produto a gente vai modificar. Se eu quiser modificar o arroz para um arroz premium, arroz 5 kg premium, e o preço vai ser de R$ 30. Pronto, já está no sistema. E se eu quiser listar os produtos, né? Agora o arroz branco virou o arroz branco premium. E aqui, apenas para demonstrar o delete, vamos implementar um produto teste.
E aqui ele já tá. E se eu quiser deletar, eu só coloco o ID do produto. E agora ele não faz mais parte do sistema. Se eu fizer um get dos produtos, ele já não aparece mais aqui. Essa é a primeira história de usuário, que permite modificar os produtos, listar eles, deletar e inserir no sistema. Para a segunda história de usuário, para as entradas de estoque, a gente tem esse caminho de movimentações. Se eu quiser registrar uma nova movimentação, eu seleciono o ID do produto, no caso 1, e a quantidade. No caso, por exemplo, 5. E pronto, está registrado aqui a data e a hora que foi realizado. O tipo, no caso, uma entrada é uma quantidade de 5. Agora a quantidade atual foi para 25. E se eu quiser listar movimentações de determinado produto, aí só tem que botar o ID e fazer um get. E agora todas as movimentações aparecem aqui. No caso, foi só uma, que foi a que a gente acabou de fazer. Então, apareceu aqui. Para sair da mesma lógica, só que você adicionar uma saída no final do caminho, você faz um post dessa saída de um produto 1, quantidade, por exemplo, 10. E agora a quantidade atual foi para 15. Se eu quiser fazer um teste de invalidade, por exemplo, uma quantidade, eu quero tirar mais do que tem, por exemplo, 99. Estoque insuficiente, ou seja, a gente fez esse tratamento de erro e retornou o erro 422. Agora, indo para a história de usuário 4, que é basicamente registrar a venda de múltiplos itens, a gente pega um post e publica uma venda. No JSON, a gente coloca itens. E aqui a gente coloca os itens que a gente vai realizar essa venda. O ID dele, a gente passa o ID. E a quantidade de produto que vai ser manipulado. Vou colocar 2. E agora, a gente realizou uma venda de mais de um produto. No caso, a gente, por exemplo, a gente fez uma venda que vendeu o arroz e o feijão ao mesmo tempo, a gente passou lá no caixa. E aqui a gente já decrementou. Um feijão de 1 quilo. E já calcula o subtotal e o preço unitário de 8,50, subtotal de R$ 34. Então, esse sistema já faz o cálculo do valor total e do valor de cada item que custou. No caso, como a gente implementou uma lógica de desconto, caso a gente lidasse com produtos que venderam quantidade suficiente para entrarem nesses descontos, eles já apareceriam com um valor total diferente. Se eu quiser dar um get em vendas, já vai mostrar todas as vendas que foram realizadas. E já lida com a regra de negócio número 6, de especificar a data e hora de cada venda para não causar confusões depois. E para a história de usuário 5 de relatórios, onde cadastra produto com estoque crítico, e o relatório mostra esses produtos com estoques críticos. Se eu quiser cadastrar, por exemplo, um produto, supondo aqui um açúcar de 1 quilo, açúcar refinado como descrição, um preço de R$ 5, quantidade de 3, um estoque mínimo de 10. A gente vai fazer o cadastro, e na hora que a gente for para a parte de relatórios, no caso fazer um get de relatórios, vai mostrar todos os produtos que possuem estoque atual menor que o estoque mínimo, ou seja, estoque crítico. Isso comprova a parte do observer, dos padrões que a gente implementou no código IntelliJ, no código-fonte mesmo do sistema, para aparecerem aqui, né? Ou seja, a gente tem um histórico completo de movimentações, que mostra entrada, saída e saídas geradas pela venda. Ou seja, a gente tem
um histórico de tudo que nem pede na regra de negócio número 6 desse sistema. A gente tem a parte de relatório de movimentações. A gente usou entrada, saída de diferentes produtos. E também temos a parte de resumo de vendas, ou seja, a gente fez o total de 1 de venda e o valor total acumulado foi R$ 95. Isso cumpre a parte do gerente da história número 5 e da regra de negócio número 6. O sistema, ele funciona na sua base, o esqueleto dele funciona muito bem, mas nós não implementamos uma parte de front-end com HTML, CSS, algum React, por exemplo, algum framework com isso, porque a gente prezou mais pela qualidade para garantir que não houvesse erros nessa parte estrutural do projeto e que a gente satisfazesse todas as histórias de usuário sem danificar o sistema e sem fazer aquela bola de neve que a gente coloca uma coisa, coloca outra, depois coloca mais, e no final vira um sistema muito complexo que não daria tempo para fazer no período estipulado para fazer esse sistema, né? Então, no final das contas, foi isso.